A história da Umbanda. Caboclo das Sete Encruzilhadas fala aos umbandistas. Filhos na fé em Oxalá, saudações desse humilde caboclo a todos vocês, aos quais peço as bênçãos do nosso Pai Maior, que é Deus. Recebam esta religião como uma revelação divina ou porque é o que ela é. Saibam todos que não fui o único fundador da Umbanda no Brasil, mas tão somente um dos muitos espíritos aos quais foi confiada a missão de desvincular tanto do espiritismo quanto do candomblé as manifestações de Umbanda sagrada. A miscelânea de manifestações espirituais no início do século XX era tão intensa que, ou concretizávamos logo a nascente religião, ou mais adiante tal tarefa seria impossível. Se é memorável a minha manifestação em meu médium Zélio Fernandino de Moraes, no entanto muitos outros mentores espirituais da Umbanda já se manifestavam em seus médiuns realizando um trabalho meritório nas mais distantes localidades desse imenso país chamado Brasil, sede espiritual de todo o astral da religião de Umbanda. Se fui privilegiado ao desvincular publicamente a Umbanda do espiritismo e do candomblé, no entanto não sou o único a ser aclamado, pois muitos mentores espirituais já vinham fazendo isto discretamente com seus médiuns, que um dia dançavam para os orixás e noutro trabalhavam com os amáveis pais pretos, aos quais incorporavam para que eles dessem consultas num canto dos barracões onde se realizavam os cultos ancestrais. Minhas reverências aos amados pais pretos velhos, detentores de méritos divinos diante dos sagrados orixás, as nossas divindades de Deus. Mas havia também a manifestação dos temidos pajés, que são os nossos amados pais da terra, que possuíam seus médios de forma estabanada, bravios e carrancudos, como são até hoje. Eles já atraíam aos seus trabalhos pessoas das mais diversas classes sociais, pois realizavam milagres com seus maracás, suas rezas indígenas e suas receitas infalíveis. Minhas reverências aos nossos amados pais da terra, detentores de méritos divinos diante dos sagrados orixás, as nossas divindades de Deus. Havia, também, a manifestação dos temidos senhores da Quimbanda, os nossos respeitados irmãos Exus, que também incorporavam em seus médios e fascinavam quem os via ou via, pois eram, são e sempre serão incisivamente humanos. Minhas reverências aos nossos queridos, amados e respeitados Exus de lei da Umbanda Sagrada, detentores de méritos, diante de Deus, da sua lei maior e da sua justiça divina, já que são os esgotadores naturais de karmas individuais dentro do ritual de Umbanda Sagrada. Também havia muitas outras manifestações espirituais, tais como as dos mestres do catimbó, dos xangóis, das mesas, etc., que aconteciam mais no norte e nordeste do país, e que acontecem até hoje, pois prestam um inestimável trabalho de espiritualização de pessoas carentes de todos os níveis sociais e culturais. Minhas reverências aos mestres e rezadores, detentores de méritos divinos diante dos sagrados orixás, as nossas divindades de Deus. A Umbanda. A Umbanda é fundamentada pelos espíritos incorporantes que conquistam a mente e o coração das pessoas, por meio do auxílio espiritual. Por vontade dos seus mentores, a Umbanda incorporou os nomes iorubais das divindades, sua teogonia, conjunto de divindades de um povo, sua teofania, aparição ou revelação da divindade, sua cosmogonia, teoria da fundação do mundo, e sua androgenesia, ciência que estuda o desenvolvimento físico e moral da espécie humana, unificando todo o universo religioso umbandista. Temos na Umbanda conhecimentos herdados das muitas nações africanas, os quais podemos verificar até nos nomes das linhas de trabalhos dos pretos velhos, Congo, Angola, Guiné, Queto, Cambinda, Conga, Mina. Temos também o conhecimento religioso dos índios. Ereis, na maioria são seres encantados, manipuladores naturais de energias elementares. Tem o poder de mexer com a psique dos médios e descontraí-los, aliviando seus subconscientes dos problemas do dia a dia. Exu abre caminho para que este universo magístico se manifeste com segurança. Diversidade de nomes, um orixá sendo cultuado por diversos nomes.
Mas tudo tem sua origem no mistério trono de Deus. 7 tronos de Deus, os mistérios de Deus. Item trono da fé. Item trono do amor. Item trono do conhecimento. Item trono da justiça. Item trono da lei. Item trono da evolução. Item trono da geração. A cada renovação religiosa e surgimento de uma nova religião, os 7 tronos divinos renovam os nomes dos membros de suas hierarquias, porque aquelas que alcançaram um grau e um poder multidimensional tanto podem ascender para graus celestiais e extraplanetários, quanto podem optar pela humanização do seu mistério individual e fundar uma nova religião na dimensão humana, como podem optar por espiritualizar-se e trazer consigo sua hierarquia pessoal, cujos membros encarnarão e acelerarão a evolução humana. Humanizar-se é dar feições humanas às suas qualidades divinas. Espiritualizar-se é nascer para a carne e ascender em espírito aos níveis excelsos da faixa vibratória celestial, na qual atuará com o luminar da humanidade. Falando sobre a Umbanda. A Umbanda é uma religião nova, com cerca de um século de existência. Ela é sincrética e absorveu conceitos, posturas e preceitos cristãos, indígenas e afros, pois estas 3 culturas religiosas estão na sua base teológica e são visíveis ao bom observador. Uma data é o marco inicial da Umbanda, a manifestação do Senhor Caboclo das 7 Encruzilhadas no médium Zélio Fernandino de Moraes ocorrida no ano de 1908, diferenciando-a do espiritismo e dos cultos de nação candomblé de então. A Umbanda tem suas raízes nas religiões indígenas, africanas e cristã, mas incorporou conhecimentos religiosos universais pertencentes a muitas outras religiões. Umbanda é o sinônimo de prática religiosa e magística caritativa e não tem a cobrança pecuniária como uma de suas práticas usuais. Porém, é lícito o chamamento dos médios e das pessoas que frequentam seus templos no sentido de contribuírem para a manutenção deles ou para a realização de eventos de cunho religioso ou assistencial aos mais necessitados. A Umbanda não recorre aos sacrifícios de animais para assentamento de orixás e não tem nessa prática legítima e tradicional do candomblé um dos seus recursos ofertatórios às divindades, pois recorre às oferendas de flores, frutos, alimentos e velas quando as reverência. A Umbanda não aceita a tese defendida por alguns adeptos dos cultos de nação que diz que só com a catulagem de cabeça e só com o sacrifício de animais é possível as feituras de cabeça, coroação do médium e o assentamento dos orixás, pois, para a Umbanda, a fé é o mecanismo íntimo que ativa Deus, suas divindades e os guias espirituais em benefício dos médiuns e dos frequentadores dos seus templos. A fé é o principal fundamento religioso da Umbanda e suas práticas ofertatórias isentas de sacrifícios de animais são uma reverência aos orixás e aos guias espirituais, recomendando-as aos seus fiéis, pois são mecanismos estimuladores do respeito e da união religiosa com as divindades e os espíritos da natureza ou que se servem dela para auxiliarem os encarnados. A Umbanda não é uma seita, e sim uma religião, ainda meio difusa devido à aceitação maciça de médiuns cujas formações religiosas se processaram em outras religiões e cujos usos e costumes vão sendo diluídos muito lentamente para não melindrar os conceitos e as posturas religiosas dos seus novos adeptos, adquiridos fora da Umbanda, mas respeitados por ela. A Umbanda não apressa o desenvolvimento doutrinário dos seus fiéis, pois tem no tempo e na espiritualidade 2 ótimos recursos para conquistar o coração e a mente dos seus fiéis. A Umbanda tem na mediunidade de incorporação a sua maior fonte de adeptos, pois a mediunidade independe da crença religiosa das pessoas, como a maioria das religiões condena os médios ou segrega-os, taxando-os de pessoas possessas ou desequilibradas, então a Umbanda não tem que se preocupar, pois sempre será procurada pelas pessoas possuidoras de faculdades mediúnicas, principalmente a de incorporação. A Umbanda tem de preparar muito bem os seus sacerdotes para que estes acolham em seus templos todas as pessoas possuidoras de faculdades mediúnicas e as auxiliem no desenvolvimento delas, preparando-as para que futuramente se tornem, também elas, os seus futuros sacerdotes.
A Umbanda tem na mediunidade de incorporação o seu principal mecanismo de práticas religiosa, pois, com seus médiuns bem preparados, assiste seus fiéis, auxilia na resolução de problemas graves ou corriqueiros, todos tratados com a mesma preocupação e dedicação espiritual e sacerdotal. A Umbanda é uma religião espírita e espiritualista. Espírita porque está, em parte, fundamentada na manifestação dos espíritos guias. E espiritualista porque incorporou conceitos e práticas espiritualistas referentes ao mundo espiritual, tais como magias espirituais e religiosas, cultos aos ancestrais divinos, culto religioso aos espíritos superiores da natureza, culto aos ancestrais divinos, culto religioso aos espíritos superiores da natureza, culto aos espíritos elevados ou ascensionados e que retomam como guias-chefes, para auxiliar a evolução das pessoas que frequentam os templos de Umbanda. A Umbanda, por ser sincrética, não alimenta em seu seio segregacionismo religioso de nenhuma espécie e vê as outras religiões como legítimas representantes de Deus. E vê todas como ótimas vias evolutivas criadas por ele para acelerarem a evolução da humanidade. A Umbanda não adota práticas agressivas de conversão religiosa, pois acha estes procedimentos uma violência consciencial contra as pessoas, preferindo somente auxiliar quem adentrar em seus templos. O tempo e o auxílio espiritual desinteressado ou livre de segundas intenções têm sido os maiores atrativos dos fiéis umbandistas. A Umbanda crê que sacerdotes que exigem a conversão ou batismo obrigatório de quem os procura, pois só assim poderão ser auxiliados por eles e por Deus, com certeza são movidos por segundas intenções, e mais dia menos dia, as colocarão para quem se converteu para serem auxiliados por eles. Veja famosos pastores mercantilistas eletrônicos ou alguns supostos sacerdotes de cultos que vivem dos boris e dos ebós que recomendam incisivamente aos seus fiéis, tornando-os totalmente dependentes dessas práticas caso queiram algum auxílio espiritual ou religioso. A Umbanda prega que os espíritos elevados, os seus espíritos guias, são dotados de faculdades e poderes superiores ao senso comum dos encarnados e têm neles um dos seus recursos religiosos e magísticos, recorrendo a eles em suas sessões de trabalho e tendo neles um dos seus fundamentos religiosos. A Umbanda prega que as divindades de Deus, os orixás, são seres divinos dotados de faculdades e poderes superiores aos dos espíritos e tem nelas um dos seus fundamentos religiosos, recomendando o culto a elas e a prática de oferendas como uma das formas de reverenciá-las, já que são indissociadas da natureza terrestre ou divina de tudo o que Deus criou. A Umbanda prega a existência de um Deus único e tem nessa sua crença o seu maior fundamento religioso, ao qual não dispensa em nenhum momento nos seus cultos religiosos, e mesmo que reverencie as divindades, os espíritos da natureza e os espíritos ascensionados, seus guias-chefes, não os dissocia dele, o nosso Pai maior e nosso divino Criador. Se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo abordado, deixe suas perguntas nos comentários, que responderei com muito prazer. No próximo vídeo falaremos sobre o tema mediunidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar com os amigos que querem aprender mais sobre a religião de Umbanda. Axé.